Eu resolvi fazer esse vídeo porque o brasileiro tem o costume de sempre se diminuir perante a presença dos europeus, de todos os outros países. Nós sempre somos os inferiores, nunca temos pontos positivos, apenas a corrupção que reina. Mas eu estou aqui para desmistificar isso tudo. Para começar, eu acho que o Brasil tem uma das melhores culinárias de todo esse mundo. E eu digo isso porque nós temos diversas regiões no país. Tudo aqui é muito diferente, graças à nossa miscigenação cultural, nós temos diversos pratos que são característicos originários aqui do Brasil. Sendo que em outras culturas isso não acontece, como por exemplo com a cidade de Londres, onde eles ofertam apenas pratos que são criados por outras culturas e não tem nada que seja característico daquela região. Aqui no Brasil nós temos até mesmo a feijoada, a paçoca, baião de dois, várias comidas que são típicas daqui. Então se você for na região norte, se você for na região sul, tudo vai ser diferente. A forma com que falam, a forma como são feitas as comemorações, tudo é uma cultura muito diferente aqui no Brasil, é um país muito rico culturalmente falando. E também temos como falar da simpatia do povo brasileiro, aqui é muito legal de viver, nós sempre estamos felizes, nós sempre, nem sempre também, mas assim, nós somos muito mais receptivos do que países estrangeiros, então aqui no Brasil, se você estiver precisando de ajuda, é muito mais provável que alguém venha e estenda a mão do que se você estiver em outra região. Além disso, a gente é muito rico culturalmente falando de turismo também. Nós temos diversas áreas aqui no Brasil que são lindas aos nossos olhos, aos olhos de quem mora fora daqui também. Nós temos o Rio de Janeiro, nós temos praias lindas também, que é apenas nosso. A nossa floresta amazônica, a nossa Mata Atlântica, que tem diversas culturas que são apenas da gente. E muitos outros países tem os olhos voltados para nós e muitas vezes a gente nem repara nisso. É claro que nós temos os nossos defeitos com relação ao turismo, tem muita infraestrutura que precisa ser melhorada de fato muito para que as coisas sejam melhores, né? Com relação a receber mais turismo de fora e o nosso turismo interno também seja melhor, né? Assim, pessoas do Brasil que vão visitar outras regiões precisa de um suporte melhor, com certeza, e fora que tem muita safadeza também no turismo, porque a gente sabe que para gringo é mais caro, então isso influencia negativamente também, porque eu acho que eles devem perceber que as coisas aqui são mais caras do que deveriam ser, né? Se bem que assim, o Brasil não tem tanto poder de compra, mas as pessoas que vêm de fora, elas têm mais poder de compra, então às vezes elas nem sentem tanto no bolso quanto a gente. Cara, outro ponto muito legal assim do Brasil, que pelo menos pra mim é uma coisa que eu gosto muito, é a dublagem brasileira. Quantas vezes a gente assiste um filme que fica tão marcado na nossa mente porque aquele dublador é incrível? Principalmente pra mim, eu sou um cara que gosta muito de Chaves, assim. E as vozes dos personagens, eu acredito que é uma das coisas que eu gosto mais. Por exemplo, a voz do Chaves, a voz do Seu Madruga, né? Da Chiquinha, do Kiko. E, por exemplo, assim, a voz do Chaves quem faz é o Marcelo Gastaldi. A voz da Chiquinha, quem faz é a Cecília Lemes. E muitas vezes a gente nem sabe quem são os dubladores, eles nem são tão reconhecidos, mas que é uma coisa devidamente importante aqui. A voz do Goku, do Bob Esponja, Wendell Bezerra, do Naruto, Úrsula Bezerra, que inclusive eles são irmãos, às vezes você nem sabe. E assim, pra mim esses caras são de extrema relevância, porque trata da arte do nosso país, e muitas vezes eles nem são reconhecidos. E eles temem que também venha a inteligência artificial tentar roubar esses postos. Enfim, eu acho que isso nunca vai acontecer. Talvez a inteligência artificial não coloque, talvez não, eu tenho certeza, ela não vai conseguir colocar uma emoção que um dublador profissional como esses caras que eu citei, e muitos outros como Guilherme Briggs, enfim, vários outros dubladores que são muito importantes para essa indústria também aqui no nosso país. E a gente tem sim que valorizar tudo isso. Então nós não somos uma nação inferior, eu acho que a gente se coloca nesse lugar, mas é claro, somos um país subdesenvolvido, não somos um país desenvolvido, e é óbvio que a gente vai ter essa visão, mas nós temos coisas assim, originárias da gente, que são extremamente relevantes, que a gente muitas vezes despreza, mas que é de fato muito legal. Nós também somos um povo que nós temos muita criatividade, então os memes que aparecem, a nossa forma de trabalhar com a criatividade é muito legal. A gente vê tantas artes lindas, e eu falo isso porque muitos países de fora contratam tanto profissionais de ilustração, profissionais da área de tecnologia, para que possam ser feitos trabalhos, porque muitas vezes nós temos soluções criativas que o povo de fora não tem, então a gente tem que valorizar sim muito isso. E eu falo isso porque eu também trabalho com artes digitais e eu gosto muito do que eu faço, eu fico admirado
com as coisas que eu faço, e isso é um ponto muito positivo da nossa nacionalidade. Cara, às vezes até mesmo nas coisas mais básicas do mundo, assim, que pra gente super faz sentido. Às vezes a gente nem para pra pensar nisso, mas assim, tem relatos de pessoas que falam que pra você tomar banho fora, banho aquecido em outras regiões, você tem toda uma burocracia, você tem que esquentar a sua água, esperar ter a quantidade de água suficiente para você poder tomar o seu banho, fora disputa com as outras pessoas que você tem que ter para conseguir tomar o seu banho em certo horário, enfim. Aqui no Brasil é só você chegar, ligou o seu chuveirinho lá, cara, e toma sua água, toma o seu banho quente tranquilíssimo, e isso é muito foda. A gente às vezes nem para pra pensar nisso, mas é muito legal. Aqui a gente também tem universidades públicas, cursos gratuitos, que em outros lugares não tem, tudo é privado. Então, é claro, nós não somos um povo muito voltado para os estudos, assim, também não é tão fácil você conseguir isso, tem que passar por um monte de processo, não é uma coisa que é amplamente, que é globalizada, né? Muitas vezes a gente não tem a oportunidade, mas assim, a estrutura a gente tem, a gente só tem que melhorar essa base. Mas nós temos que ver que isso é positivo também. A riqueza de recursos naturais que nós temos aqui é uma coisa de outro mundo. Nós somos, se eu não me engano, o terceiro país que produz mais em questão de agronomia aí. Se eu não me engano, está atrás só dos Estados Unidos e um outro país que eu não vou lembrar agora, mas é da Europa também. E a ONU previu, né, isso aí em 2015, ela previu que o Brasil seria o maior exportador de recursos da agricultura, mas que chegasse a esse número, né, em 2024, mas é uma coisa que eu acho que ainda não entrou em vigor, mas assim, estamos muito fortes nesse mercado, uma coisa que a gente não vê, que reflete na nossa economia, infelizmente, mas nós temos toda a estrutura para que isso aconteça. Sem contar que a nossa fauna e flora é muito rica, aqui a gente tem diversas espécies, plantas, árvores diferentes que só tem aqui, a vegetação que a gente tem é muito rica, os animais que nós temos aqui é muito rico, então a gente tem sim que se preocupar com a sustentabilidade para que a gente possa preservar a vida animal, a vida vegetal e continue sendo um país muito rico, porque é uma coisa que todos os outros países de fora olham para a gente e a gente tem que se atentar a isso também. O clima que a gente tem aqui, tropical, é uma coisa que se inveja muito de quem olha externamente do Brasil. Aqui a gente tem época de frio, época de calor, clima ameno, clima muito desagradável. A gente tem de tudo, isso é muito legal, porque a gente consegue viver diversas estações. Assim, tem lugar, tem regiões que a gente até consegue ver a neve. E tem lugares que você vê um extremo deserto, assim. Então é muito legal, porque a gente consegue vivenciar diversos climas. É só você viajar dentro do Brasil, você vai ter diversas experiências assim, muito legais. Sem contar que nós temos a literatura brasileira riquíssima, né? Nós temos aí o Machado de Assis, tem diversos livros excelentes, Graciliano Ramos, nós temos a Clarice Lispector, nós temos, sei lá, o Maurício de Souza, Monteiro Lobato, nós temos diversos nomes que são assim, reconhecidos. Eu queria que mais, mas nós, para quem é amante da leitura, sabe que esses caras são geniais no que fazem. E tem muitos outros nomes ainda. Eu espero ler todos os livros que eu possa desses autores assim. E que surjam muitos outros também. Espero que isso seja incentivado. E nós temos também uma grande diversidade de filmes nacionais brasileiros que são extremamente reconhecidos. Nós temos Tropa de Elite, Cidade de Deus, e são filmes que são reconhecidos dentro e fora do Brasil. Isso é muito legal. Também temos novelas aí que são reconhecidas aqui e fora, né? Eu fiquei sabendo disso recentemente, porque eu achava que assim, a novela brasileira era algo mais centrado aqui mesmo, que não ia para fora, mas não. Tem muito público aí, claro, não são todas as novelas, mas tem muito público que gosta realmente das novelas brasileiras. Assim como a gente gosta, sei lá, das novelas mexicanas, né? Tem pessoas que gostam também da nossa cultura. E sem contar que nós temos festivais de música, assim, gigantescos, né? Pessoas vêm de fora para visitar. Isso é muito legal. O Rock in Rio, The Tal, Tomorrowland. Cara, nós temos diversos eventos e as pessoas pagam para vir aqui para participar disso aí, né? Porque para quem gosta de música é um prato cheio, né, cara?
Sem contar que nosso país é considerado um dos mais limpinhos do mundo. É claro que se você entra lá no trem de manhã, você vai sentir uns cheiros, odores desagradáveis, irmão. Isso é fato. Mas assim, imagina só, se a gente é um dos mais limpinhos, imagina se você chega lá, sei lá, na França, irmão. O pessoal é famigerado por não tomar aquele banho tranquilo, aquele banho recheado assim, todo dia. Os caras são muito acostumados. Então, se a gente é limpinho e ainda tem uns brother que aparecem suadão logo cedo, mano, imagina nos outros países. Então assim, vamos agradecer o que a gente tem. A gente também tem frutas exóticas aqui, né? Tem muita gente que vem de fora para experimentar, porque tem açaí, acerola, o caju. Somente aqui que o negócio acontece, se eu não me engano. Então assim, muita gente fica surpresa quando acha esse tipo de fruto, né? E a nossa comida, entrando mais uma vez nesse assunto, é muito diferente, é muito originária, isso é legal. Uma coisa muito legal, agora falando de esporte, é que o Brasil não tem tanto incentivo ao esporte, não tem uma infraestrutura muito legal, mas a gente vê que a gente é um povo resiliente, porque grandes nomes do esporte, assim, conseguiram dar a volta por cima, às vezes morando em favelas, conseguiu aí, através do esporte, ganhar a vida, mesmo sem ter as melhores condições de treinar. Então assim, a pessoa se esforçava muito, jogava futebol com a bola toda zoada, mas conseguiu chegar aí a jogar num grande time, jogar em times europeus que tem mais incentivo de dinheiro, mais uma vez falando. E quando chega às Olimpíadas, a gente vê que o povo consegue, ainda mesmo sem toda aquela infraestrutura, conquistar medalhas frente a vários países que tem muito mais incentivo a essa modalidade. E vem nomes como Diego Hipólito, Daiane dos Santos, César Cielo, né? E vários outros aí também já competiram e ainda competem. E aí, cara, entrando no esporte, não tem como a gente não falar do nosso querido Ayrton Senna. Esse cara foi incrível, esse cara é referência até hoje, mesmo tendo morrido aí, foi dia 1º de maio de 1994. E hoje, mais de 30 anos depois, ele ainda é uma grande referência, ele tem grandes recordes que até hoje não foram batidos. Isso é muito legal. E o cara revolucionou o esporte, e na questão de que ele mostrou para os pilotos que era necessário você ter uma preparação física para você dirigir, para ter um desempenho melhor. Foi um cara que só de ouvir o som do carro, ele conseguia entender o que não estava funcionando, o que precisava melhorar. O cara foi assim, de verdade, uma grande referência. Ele é referência para os pilotos de hoje que ainda dirigem. Para o Brasil nem se fala. Eu tenho orgulho de ser brasileiro quando a gente fala do Ayrton Senna, por exemplo. Então assim, o cara ainda é rei de Mônaco. Ele conseguiu vencer 6 vezes nas pistas de Mônaco. E assim, até hoje não teve ninguém que conseguiu bater esse recorde. E aí, se eu não me engano, o Graham Hill e o Schumacher foram assim, eles chegaram mais próximo e tiveram 5 vitórias, por exemplo, em Mônaco. Outro recorde que ele tem é vitórias consecutivas num GP. O cara conseguiu o feito de somar 8 pole positions consecutivas. Você imagina o que é isso, cara? Muito doido. O cara conseguiu sair melhor em 8 tomadas de posição, em tomada de tempo, né? E ainda tem alguns outros recordes, mas eu não sei se é recordes ou recordes, mas enfim, ainda tem muitas outras coisas que, se eu for falar aqui, vai ficar extenso. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre o Senna, porque é um cara que eu admiro bastante. Eu acho que eu vou ter que pesquisar muito para conseguir fazer um vídeo bem legal sobre ele. Um outro ponto muito interessante é que o Brasil fundou uma forma muito legal de fazer diplomacia, uma forma que não visava violência para conseguir fazer uma boa relação internacional. O famoso Barão do Rio Branco foi um diplomata brasileiro responsável por aumentar o território do seu país em mais de 900 mil quilômetros quadrados. E assim, o país, eu acho que o Brasil tem uns 7 milhões ou 9 milhões de metros quadrados, e isso representa assim 10% da extensão territorial do nosso país. Então o cara fez um feito histórico sem nem precisar de ameaças. Ele decidiu que as negociações só devem ser aceitas se ambos os lados concordarem, por exemplo. E ele também definiu que, quando 2 países não entram em um consenso, eles chamam um terceiro que vai ser o juiz dessa relação entre os dois, para que haja, sim, uma mediação de fato coerente. E isso incluía as fronteiras com a Argentina, Uruguai, Bolívia e Guiana Francesa. Então, assim, eu fico muito feliz de ser brasileiro. É claro, nós temos muitos pontos que ainda precisamos melhorar, e muito, mas nós temos coisas sim a se orgulhar do nosso país. Então eu acredito que essa autodepreciação que nós fazemos de nós mesmos, é claro, redundantemente falando, nós não podemos ser assim, cara. Eu acho que a gente tem muita coisa positiva a se pensar, grandes feitos que nós temos aí,
Pelé também, nem citei, mas o cara parou uma guerra, então incrível, cara, a gente ser brasileiro, temos que ter mais orgulho sim de nós mesmos e procurar sempre fazer algo que seja de relevância para pessoas que consumam o que você faz. Eu acredito até que eu fiz isso porque eu quero de alguma forma agregar na vida das pessoas, e eu espero que esse vídeo tenha agregado para você com alguma informação, com alguma reflexão. E claramente, se você quiser consultar as fontes que eu usei para fazer esse vídeo, tudo vai estar na descrição. É isso aí, valeu, falou!